microfone aqui tá bom. Vem aí, Papo de Negócios e Franquias. Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Papo de Negócio e Franquia. Hoje é um programa muito especial, eu consegui trazer aqui o Jai. O Jai é uma pessoa que é um dos ícones aí do franchise. A gente teve essa felicidade de poder trazer alguém que também vai ajudar a contar um pouquinho da história do franchise no Brasil. Nós estávamos falando aqui, ele já tem 26 anos aí de trabalho aí na área. Então, é uma experiência fantástica na área de varejo e alimentação, que a gente vai poder conversar bastante hoje aqui. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Boa noite, muito obrigado. bem-vindo. Foi muito legal você ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigado pelo convite. Então, nós vamos começar primeiro falando um pouquinho Do aí. passado. Você contar um pouquinho da sua história, né? A gente está aproveitando esse programa para contar também a história do franchising e dos empresários que eu acho que são o sustentáculo do franchising hoje em dia, e você é um deles. Que venceram nesse país, né? Conseguiram vencer. Que não é fácil. O país hoje está precisando de case de sucesso. Então conta um pouquinho da sua história lá atrás, como é que você começou lá com o Didi. Vamos lá. Vamos lá. A grande curiosidade que muitas pessoas perguntam, nós temos um segmento de alimento e moda, né? São dois segmentos completamente diferentes. Falei, como é que você trabalha em dois segmentos completamente diferentes? E diferente do que acontece naturalmente hoje, às vezes a pessoa tem uma indústria, um modelo de negócio que funciona e adota sistema de franchise para expansão. Sim. E eu tive primeiro contato com franchise na época de faculdade, década de 80, que não havia nem... Só tinha um livro de Martin Mendelssohn naquela época. Isso. Não sei se você lembra desse livro. Lembro, Só lógico. tinha esse livro, poucos consultores na época, acho que você já existia. Acho que nós temos uns 3, 4 consultorias que até hoje existem, né? A Celina também, conheci nessa época. Então, Celina foi minha sócia lá. Celina Começamos foi sua sócia? junto. Nós estamos falando aí coisa quase de 3 décadas atrás. Isso. Então nessa época eu tomei contato com o sistema de franchise na USP, em trabalho de conclusão. E nessa época eu me apaixonei pelo sistema, onde eu tive a oportunidade de fazer uma imersão. Você estava fazendo o que na USP? Eu sou formado em administração de empresas. Lá na FEA? Na FEA. Você foi técnico, né? Meu vizinho. Vizinho lá. Prédio do lado ali. Isso. Então você fez poli, eu fiz FEA, depois eu fiz MBA na SPM, a área de marketing. E eu tomei contato com o sistema de franchise na faculdade. Foi feito um trabalho de faculdade, de conclusão, e eu me apaixonei pelo sistema. E eu achei que era um sistema fantástico, aderente para o nosso modelo de característica do nosso país. Eu decidi trabalhar com franchise, depois não sabia o que trabalhar. Olha que legal. Foi exatamente o contrário. Escolheu o franchising primeiro. Exato. E como era final da década de 80, início de 90, e eu com 28 anos naquela época, porque na verdade essa conclusão, quem for fazer a conta não vai bater, porque é conclusão de uma ex-namorada minha. Então, porque eu me formei antes, ela fez FEA também, só que ela ainda estava na faculdade, onde ajudei ela a fazer o trabalho de TCC, onde tomei o contato. Inclusive ela ganhou um prêmio em dinheiro da exame, etc. Uau, que legal. Eu falei, vou trabalhar com franquias. E como era final de década de 80, eu fui muito influenciado pelo fast food. Naquela época, fast food era uma referência de franchise. E principalmente pelo McDonald's, que era uma referência como franqueador. Mundial, e no Brasil estava... E eu frequentava aquela unidade da Paulista, onde está a Savoy ali, e onde realmente era uma admiração. Eu falei, vou trabalhar com segmento de alimentação. E todo mundo sabe, quando fala em franchise, você tem que imaginar um negócio escalando não somente em sua cidade, em várias regiões, em várias, por que não outros países. Então não podia ter rejeição, né, o produto. Então eu falei, que eu vou trabalhar com franquia que não tenha rejeição dentro do segmento de alimentação? Aí você começa a listar hambúrguer, pizza, comida italiana, comida chinesa. Hambúrguer e pizza já tinha uns caras com 50 anos na tua frente. Falei, não vou entrar nessa briga de cachorro grande. Aí eu falei, vou trabalhar com... Nós mapeamos também os concorrentes que havia no mundo. Existiam algumas redes americanas, inclusive o Panda Express foi mapeado naquela época. Tinha uma rede no Canadá chamada Holy Shaw e Sbarro também.
Eu comecei a trabalhar com uma rede de comida chinesa, cheguei a ter uma rede de comida italiana também, chamava Piatini. É tipo Spoleto. Aí comecei a expandir com a Gingin e Piatini no início da década de 90. E você criou o conceito de Gingin? Foi, zero. Foi, do zero. Então, legal. sempre fui bastante empreendedor. Onde foi a unidade? Primeira piloto? unidade nós lançamos em julho de 92 no Shopping Center Norte. Meus pais já tinham uma loja. Também já começou com o pé direito, meu. Já na época era assim começa, o maior, melhor direito, shopping do assim. Brasil. E a gente já imaginando franquia, 93, 4 a gente já formatou, nós já tínhamos franqueados. Os seus pais já tinham loja ali, aí já eram do varejo? Então, Loja de que é eles importante tinham? contar essa história, É. porque enquanto eu tinha uma trajetória, aí você vê que você tem que ter sorte, tem que estar no lugar certo. Enquanto eu tinha uma trajetória de desenvolver conhecimento, competência, habilidade em franchising no varejo, minha mãe tinha nós somos imigrantes, né, sul-coreanos, minha mãe tinha uma joalheria aqui na Rua Augusta, aqui próximo, e depois ela foi para uma rede de lojas de bijuteria. Então a minha família chegou a ter 10, 12 lojas de bijuteria, como tem redes aqueles familiares, né? Lógico. Sim, então nós tínhamos loja de 10, 12 lojas e uma das lojas era no Center Norte. Então eu tinha acesso ao shopping, a família Baumgart, e eu falei, cara, eu vou abrir uma loja de comida chinesa, do fast Ilho, food, lá, isso, do Ilho. Já era do Já era do Ilho. Era do Ilho. Era o comercial lá, famoso. Nossa, vai virar um papo de velho aqui. Nós vamos começar a falar de Vamos soft lembrar. machine, Aqui vale a pena. Bacalolo. Então, na época era do Ilho. Isso. E a gente abriu a primeira unidade no Center Norte. Paralelamente a essa história minha de desenvolver skills dentro do franchising, minha mãe e minha irmã, nós tínhamos loja de bijuteria. Aí a vida foi tocando. Eu com 28 anos ganhei muito dinheiro. Imagina naquela época... Naquela época era nossa, boa, né? Nossa. época de inflação para o comércio é bom. E ainda mais era overnight, aquela coisa de reajustar preço toda sexta-feira à noite. Mas naquela época era muito bom, porque era fast food, era dinheiro à vista, né? Cash. Então não era cheque predatado, como minha mãe vendia. Então era dinheiro, você saía com um saco de dinheiro. E havia um pouco shopping center, não sei se você recorda, Center Norte foi o primeiro shopping da Zona Leste e Oeste interior, né? É verdade. O shopping center naquela época era tudo Zona Sul. Então aqui o Center Norte era surreal venda no Sul. Aliás, até hoje, muitas marcas do Center Norte loja número 1, né? E a gente, com 28 anos, solteiro, e cada loja, e o real valia mais do que o dólar. Cada loja, eu lembro, faturava 120, 150 mil dólares, custos bem menores do que hoje. Cada loja deixava 30, 40, 50 mil dólares por mês. Ai, que saudade. Hoje, acho que com... Não volta mais. Hoje, se você juntar Morana, Balonê, hoje nós temos a holding de alimentos e a Morana também dentro do Grupo Ornatos. 850 lojas. Se bobear, a EBITDA naquela época, com 8, 9 lojas, se bobear era até maior do que hoje. Com a estrutura que nós tínhamos, que era quase nada, né? E como é que nasceu a Morana? Veio da onde? Aí, sim, da família? Da família. Então, nesse período de década de 90, também passamos por todas as crises. A crise que foi mais violenta, realmente, que trouxe a estabilidade, foi o plano real, o RV Sim. virando real, 95. Virou realmente, mudou completamente o ambiente de negócios. E quem não soube se adaptar, muitas grandes marcas quebraram nesse período, 95, 96, 97. Mudou o ambiente, não é que mudou para pior ou melhor. Mudou para melhor, estabilidade, mas a gente a gente era muito focado em vendas, né, inflação alta. E nesse período, e a minha mãe também, como dona de lojas, rede pequena, sofreu com a gestão. E não soube se adaptar. Aí 10, 15 lojas, virou 8, 6, 5, aí ficamos com bons pontos comerciais, aquele papo de domingo, né, almoço de família. Puta, Jai, o que a gente faz com esses 4, 5 pontos? Vira loja de roupa, vende ponto, porque não fechava mais conta. Aí somamos a competência. Olha que é importante de você reunir as competências e estar no lugar certo. Reunimos a competência de varejo, de franchise, conhecimento técnico do produto. E você está no momento certo. Nós lançamos Morana em julho de 2002, que o PT
tinha ganho as eleições, dólar batendo 4, é quase o ambiente que nós estamos vivendo hoje, por coincidência. O 4 que equivale a 7 hoje. Sim, exatamente. Você calculando a inflação e tudo mais. Quer dizer, o dólar realmente estava muito alto. Então, nós tínhamos as competências reunidas naquele momento, mas estávamos no momento certo, mas completamente incerto, sem previsão, sem previsibilidade. Ninguém sabia. Como seria a transição. Acontecer. Exatamente. E o governo, corajoso, hein? E aí o governo, também se a gente for deixar de fazer alguma coisa nesse país por causa de alguma crise pacote, você não faz nada, né? Você não sai de casa. Então a gente nunca deixou de realizar os projetos devido a momento, mas tem que ter as cautelas necessárias, né? E nesse momento a gente lançou a Morana em julho de 2002 e segundo semestre o Lula tinha ganho as eleições. Mas olha que interessante, o governo PT entrou, que a gente viveu década dourada, 2003 a 2013, entrou com crédito e todo mundo cresceu nesse momento. Todo mundo consumindo. Principalmente setor ligado à mulher, com empoderamento feminino. Então todos os segmentos ligados à mulher, cosmético, década de ouro. Lingerie, vendia qualquer coisa. Sapato, tudo ligado à mulher. Serviços para sapato. Exatamente, serviço para sapato. Porque a mulher foi para o mercado de trabalho, aquele empoderamento feminino, poder de compra maior. Aí quando você chegava em acessórios, você pode pegar qualquer mulher. Todas usam alguma coisinha, um brinco, um anel. Isso é da natureza, isso é desde primórdios usam, né? Desde tribos, índias, sempre usaram. É questão de ornamento. Então mulheres sempre usaram bijuteria, colares e tal, mas sempre usavam, compravam numa loja de bijuteria ou de joia, mas não havia nenhuma marca relevante na área de acessórios. A gente viu uma oportunidade de criar uma marca, mas tinha que ter reunido essas competências de franchise, conhecimento de produto e tal. Não é fácil não. Não é fácil. Aí em julho nós lançamos a Morana e tivemos a sorte de pegar essa onda e a Morana hoje tem 300 lojas no Brasil, né? E uns 80 fevereiro nos Estados Unidos. Agora, você entrou então em 2 setores, né? Alimentos, que foi a decisão inicial, e a família já trabalhava no varejo, e você entrou. Qual setor, depois desses anos todos aí de crescimento e sofrimento, qual dos 2 setores é mais difícil? Olha, tudo tem suas diferenças. Então, o que eu percebo, até pela característica dos franqueados, empreendedores, quem está no segmento de alimento, ele só gosta de alimento. Ele só consegue, continua empreendendo no setor de alimentos, até zonas de conforto e segurança onde ele domina. Mas no meu caso, que tem uma certa versatilidade, consigo trocar os chapéus com uma certa facilidade, eu vi muito mais oportunidades da Morana. Por causa, primeiramente, investimento é menor e escalabilidade é maior. Enquanto mesmo a gente viveu essa década dourada, Morana abria 30, 40 lojas por ano, alimento entregava 10, 12, entrega é mais pesada, 40 dias de treinamento, mais difícil. Investimento é maior para o franqueado. Mesmo hoje, só as instalações em torno de 400, 500 mil reais, só a instalação, né? É aqui, ó, que você e tem que normalmente nosso modelo de negócio está todo em operação de alimentação, a maioria. O investimento era alto. No caso de acessório, o investimento é um pouquinho menor. O investimento é menor. Então a escalabilidade é outra. E eu, como franqueador, eu tenho 2 chapéus. Eu sou franqueador, vivo dos royalties, mas também tem selinho de produto. Então a gente importa e distribui produtos também. Então a gente tem ganho sobre revenda dos produtos, comércio de produtos. Você acha que a procura por alimentação, de investidores procurando por alimentação é maior do que moda e acessórios? Olha, no nosso caso, não. Morana realmente foi um case de sucesso. Nós tivemos anos dourados, assim, 11, 12, 13. Nós tínhamos 6.500 pessoas procurando a marca. E a gente convertia a 1,5%, mais ou menos 2%. Bastante rigoroso. Legal. É legal ter bastante volume que você pode, pode ser escolher. rigoroso na escolha. E hoje, acho que a maior dificuldade de todo franqueador são leads, né? Hoje está realmente mais difícil. Agora, o varejo mudou muito desde quando você começou com a Morana até os momentos atuais, né? Nos últimos anos, nós temos visto um avanço enorme da tecnologia,
entrando no varejo, canais alternativos aí de distribuição. E a gente tem visto que as empresas que trabalham com franchise estão numa situação que elas têm que inovar e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para poder saber fazer isso, né, com a participação da rede, sem criar conflito com os franqueados. A questão do omnichannel no franchise, né? Sim. Como é que você pretende, ao mesmo tempo, crescer com a marca em outros canais, que é uma questão aí de sobrevivência até, e ao mesmo tempo administrar isso com a rede franqueada? Acho que o primeiro desafio, eu tenho dito internamente, o que nos preocupa é essa crise que nós estamos vivendo, realmente ainda está bem grave, bem profunda, por ter sido muito longa, né, essa crise. Mas mais do que a crise, o que nos tira sono, que a crise acho que faz parte, numa visão um pouco mais de longo prazo, a gente supera, a gente recupera e vamos seguir em frente. Agora, o que realmente nos preocupa, o que nos tira sono, esse momento de grande transformação que nós estamos vivendo. Existe artigo dizendo que as transformações que nós viveremos nos próximos 10 anos serão mais profundas do que nós vivemos nos últimos 50. Então, próximos 10... E hoje, 2018, milênios para baixo, milênios, geração Z para baixo, já são mais de 50% da nossa base de consumidores. Daqui a 2 anos, 2020, daqui a um ano e pouco, 40% da nossa base de consumidores já são geração Z. É uma geração que nasceu 100% digital. Nós somos diferentes. É imperativo, não tem jeito. E é uma geração que está acostumada com aquela Exato. coisa de comprar online, retirar na loja, trocar em outra loja. Nasceram já nesse mundo digital. Então, como eu falei, eu sou sul-coreano. Então, quando eu cheguei no Brasil com 8 anos, eu era migrante. Continuo sendo novamente imigrante nesse momento de grande transformação que nós estamos vivendo. O desafio maior, que não é que o varejo mudou, o consumidor mudou. Outro público, que varejista que não souber realmente acompanhar essas mudanças, e como todos os temas, vários encontros dentro do varejo franchise a gente tem tido aqui no Brasil, no exterior, a gente só fala disso. Essa revolução 4.0, transformação digital, tá até chato, nós estamos falando a mesma coisa. Porque nós estamos vivendo exatamente de uma maneira figurativa, a gente está num big wave, tá formado. Oi, gente, vocês desculpem, tivemos um problema técnico aqui, mas já está resolvido, então nós estamos retomando aqui com o Jai. O programa ao vivo é isso, né? Tem seus riscos. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho da parte de investimento e retorno, né? Você tem diversos negócios dentro do grupo, você sempre procurou diversificar, mas me dá uma base aí dos investimentos. Eu sei que varejo é um investimento maior e até também no fast food, porque você foca em shopping center, né? Apesar de que da época que a gente começou para hoje caiu muito o custo de luvas inicial. Eu acho que hoje está sendo até uma oportunidade para quem quer montar um negócio, porque antigamente os custos eram absurdos de pontos comerciais. Fala um pouquinho do investimento e do retorno aí das suas franquias. Vamos lá, investimento no caso de alimentação, principalmente para devido aos equipamentos que são mais caros, é investimento em torno de R$400 mil. São as instalações fora o ponto comercial. No caso da Morana, nós temos em caso de shoppings, instalação gira em torno de 200, mais o estoque, uns R$300 mil. Está bem razoável. Está bem razoável. Agora a gente foi se adaptando. Isso já também. foi maior, sem dúvida. Sim. Agora a loja de rua é menor, porque investimento, construir loja em rua sai mais em conta do que construir loja em shopping centers. E aproveitando, você tem quantos por cento são lojas de shopping e de rua? Hoje, no caso do Love Brands, 100% rua. Baluné nós estamos com 24 operações, 100% shopping. No caso da Morana, com quase 300 operações, eu diria uns 85% shoppings ainda. E qual que dá o retorno melhor? Shopping ou rua?
Na verdade, não tem uma resposta. A gente procura abrir onde tem até respondendo a sua primeira pergunta, procura abrir onde o retorno do investimento seja em torno de pelo menos 24, no máximo 36 meses. Excelente. Não, tem que ser. Senão a gente nem avança com o projeto. Então, na verdade, eu tenho um equipamento, um modelo de negócio, aí eu vou buscando ambiente onde a coisa funciona. Tá, e onde se encaixa. Se for mais que 36 meses, a gente nem avança. E franqueado, que você é papa de franchise, você sabe disso. Não adianta abrir, porque o franqueado que vai mal, primeiro, o que vai mais te dar trabalho é o franqueado que vai mal. Lógico, verdade. E segundo, ele não vai te pagar. Você trabalha de graça. E terceiro, pior, ele trava a tua expansão. E hoje... E prejudica a marca. Prejudica a marca. Então, o que a gente sempre recomenda quando vai buscar oportunidade de negócio, investigar, falar com os franqueados atuais, etc. Então, o franqueado que vai mal, ele não te paga, te dá trabalho e ainda trava a tua expansão. Então, sai caro você avançar onde realmente você não acredita. Falando de franqueado, o que você avalia quando você escolhe um franqueado? O que você procura nesse investidor? Procura um cara que fica mais em business, on business, Sim. Ou um As investidor duas mais de fora? Na verdade, as duas coisas. Na verdade, também não tem uma receita de bolo. Cada caso é um caso, onde a gente investe muita energia, mesmo igual colaborador que trabalha dentro do grupo, igual franqueado. Tudo começa do começo, início, quando você deixa o cara entrar. Então, um franqueado que entra, em primeiro lugar, a gente faz, fora a análise de viabilidade econômica, financeira, tudo mais que a gente faz, o mais importante, ele passa umas 3 a 4 horas com o pessoal de operações, onde tem um alinhamento de expectativa. Vocês já estão careca de ouvir, mas a frustração vem exatamente desse alinhamento. E normalmente quem empreende, aliás, qualquer empreendedor, franqueado, quem empreende, e principalmente os brasileiros, nós somos muito otimistas para tudo. A gente é otimista por natureza. Nós sempre fomos muito otimistas. E aí cria uma expectativa muito alta. Às vezes, eu tenho alguns cases assim interessantes. Às vezes o cara vai investir num quiosque de 100 mil reais. Quando você espera ganhar? Às vezes o cara fala 40 pau. Que na verdade em cima do padrão de vida que ele tem, não em cima do retorno do investimento. Do dinheiro que ele investiu. Ele não tem esse conhecimento que o retorno do investimento é proporcional. Aí eu preciso entender se aquilo ele vai contribuir ou vai ser tudo. Eu preciso entender até o padrão de vida dele. Se ele vai viver disso, se vai viver, qual o padrão de vida dele? Ele vive com 12 mil, 15 mil, 8 mil? Qual o seu índice de concentração da rede de franqueados que tem mais de uma loja? De uma maneira bem grosseira, nós temos bastante pulverizado. Em média, 1,77 por franqueado. 55% dos franqueados tem uma loja só, 45% tem 2,8 lojas. Legal. Então está crescendo a concentração. Sim, a ideia está aumentando a concentração. Então acho que tem uma oportunidade de crescimento. Aliás, nessa época de crise, o crescimento que a gente tem tido foi mais interno. Os franqueados que vão comprando as operações. Isso eu acho que é perfeito. Uma estratégia muito importante. E sobre a parte internacional, Jai, vamos falar um pouquinho. Você cresceu muito no Brasil, você foi arrojado de lá para fora, de meter a cara, você mesmo, que a gente sempre aconselha o franqueador ir lá e testar o mercado, aprender. O que você sentiu? Não deu? Ou você aprendeu e ainda está nesse caminho de aprendizado? Quando você fala em globalização, como eu falei, baixo o muro, você tem que ir, eles vêm também, né? Então, independente de você querer ou não querer, você já vive num ambiente internacionalizado. Lógico. Você pega uma praça de alimentação, todos eles estão aqui brigando comigo. Exatamente. Então, eu acho que faz sentido a gente ir lá e incomodar um pouco também. Então, na realidade, como estágio inicial, como sul-coreano, o coreano entende internacionalização como uma coisa natural. Aliás, a Coreia não tem recursos, né? O grande inimigo de internacionalização dos empresários brasileiros é mercado interno. A acomodação. Acomodação. E como grande inimigo de um empreendedor é um bom emprego. Se o cara tiver um bom emprego, vai empreender para quê? Lógico. Agora, quando ele perde emprego, ele vai buscar uma franquia, vai procurar empreender, vai vender marmita na rua, etc, etc. Se vira. Agora, brasileiro não. A gente tem um mercado interno gigante, tem muita coisa para fazer,
Nós temos um país com um ambiente de negócio bem complicado, então mesmo para exportar, para internacionalizar, a gente acha muito burocrático. Então, esse acho que é um desafio do empresário brasileiro. Então, não tem a cultura de internacionalização. E eu trabalhei 2 anos como diretor internacional da ABF, e algumas marcas que a gente levou para fora, eu não vou citar as marcas, mas muitas marcas brasileiras foram por vaidade. Não estava na agenda, não teve um trabalho estruturado. Não estava preparado. Não estava preparado, vocês sabem melhor do que eu, realmente muitos vão, e sem fazer conta, a despesa é muito maior do que realmente o potencial ganho. Então a internacionalização eu vejo como uma maratona. Você tem que ter estratégia, fôlego, persistência. Aqui é corrida de 100 metros. Então, lá, internacionalização, você tem que ter tudo isso. E, se possível, você tem que ir, você é empreendedor, você tem que olhar com seus olhos. Então, quando eu falo de cultura de internacionalização, toda empresa tem que estar focada em querer internacionalizar a marca no momento da empresa. Senão não funciona. Se for um departamento exportando... Você chegou a crescer aqui na América do Sul ou não? Nós internacionalizamos, chegamos a ter várias lojas em Portugal, chegamos a ter 5 lojas em Porto. Mas aqui na América do Sul? Na América do Sul, nada. Que eu acho que tem um potencial enorme. Não, desculpe, nós chegamos a ter loja na Colômbia. Não sei, na minha cabeça, me corrija, Paulo, mas pela escalabilidade. Acho que trabalho mesmo, sabe aquela coisa? Pô, investimento para abrir uma loja no Morumbi é o mesmo que shopping de interior. Falei, então vou investir no Morumbi. Foi um pouco nessa visão. Falei, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Europa, e a gente aprendeu também. Nós estamos aprendendo, né? Eu acho que... Mas é um caminho sem volta, né? Uma hora vai crescer e tem que ir. Assim, uma entrevista assim, tudo que não dá certo, a gente rasgou dinheiro e fala que foi estratégico. Mas é estratégico, você aprende muito. Eu acho que está certo. Aprende muito. E o que você recomendaria para o franqueador que quer expandir internacionalmente? Você sabe que tem muitos aí. Pelo que você já aprendeu, qual é o caminho que você acha mais adequado? Primeiro ele tem que estar bem consolidado, tem que entender, como eu falei, a gente é muito otimista, a gente acha que é tudo muito simples. Eu vou citar uma frase que eu escutei de um português de Porto, superintendente do Arrábida Shopping. Ele falou, acho que o brasileiro gasta o que não tem, eles não gastam o que tem. Então a gente acaba fazendo as coisas, querendo fazer as coisas sempre de uma maneira muito otimista, sem planejamento. Não sei se é do Abraham Lincoln ou de algum chinês, mas você tem 10 horas para derrubar uma árvore, 9 horas afiando o machado. Depois para executar. 90% planejamento, 10% investigar, e a gente tem que frequentar. Acho que essa é a frase mesmo. Indo nessa linha, qual dica você daria para alguém que está começando como franqueador? O cara quer transformar seu negócio em franquia, vai começar essa jornada. Olha, a corrida de 100 metros, o Paulo já foi para maratona, a corrida de 100 metros Parabéns. ainda. Tá jovem. O que você diria para ele? Qual dica você gostaria de deixar? Pensando na sua história. Eu recebo muitas visitas de empreendedores. Eu acho que a maioria dos franqueadores brasileiros, eu estou na ABF, a maioria dos franqueadores, em média, tem 30, 40 lojas. Então são franqueadores pequenos. É muito pulverizado. A Morana, com 300 lojas, é top 50 do Brasil. Então, tirando não o topo da pirâmide, o Arthur Greenbaum, o Boticário, é dono do pirâmide, né? Ele está na ponta. Cacau Show, tal, que são donos do pirâmide, depois é muito pulverizado. Não, nós fizemos um levantamento, só 5% dos franqueadores ultrapassa mais de 200 unidades. É isso mesmo. Então, a maioria é 10, 15, 20. Eu recebo muito isso, mas eu vejo muito despreparo deles, sem entender. Eu não sei, alguém falou que tem que crescer, mas tem modelo de negócio que não precisa crescer. Às vezes você pega um modelo de negócio que para em pé, o cara ganha dinheiro com 5, 6 unidades, o cara quer franquear. Aí eu faço algumas contas simples com ele. Tá, hoje está gerando isso de caixa para você quando você precisa para viver. Se você franquear, você vai abrir, com sorte, 10, 15 lojas por ano. Com sorte. É difícil você abrir 15 lojas, dependendo da alimentação. É bem difícil. Teu break-even vai ser em torno de 30, 40 lojas. Para você atingir, você vai ser 4, 5 anos. Você vai trabalhar nem louco. Você faz as contas, se faz sentido para você. Então, na verdade, não tem um certo e errado, não tem uma receita. Primeiro, eu acho que ele tem que estar consciente que uma estrutura de franquia é outro business. E ele tem, a gente fala de cultura de internacionalização, ela tem que respeitar se o cara tem cultura de ser franqueador. Às vezes ele não está preparado para ser franqueador.
Então eu vi várias indústrias indo mal no varejo porque ele não era varejista ou não tinha cabeça de franqueador. Então não é simplesmente um canal de distribuição. Então ele tem que ter uma cultura, quer dizer, respeito, entender outro lado. Quando eu desenho mais ou menos o que ele vai viver nos próximos 5 anos, alguns avançaram, outros resolveram não avançar. Cara, deixa eu ficar com o meu dinheiro de curto prazo, eu estou feliz do jeito que está. Então não tem certo e errado. Então acho que a preparação, a educação é fundamental. Eu sempre falo, não é que porque estou na BF, tem vários cursos, não só da BF, a BF tem super acessível. Pô, vai buscar informação. Lógico. Então se vai prepara, buscar, se prepare, se entenda aprofunda. onde você está entrando. Às vezes o cara só quer expandir, mas 50, 60 Aliás, você fecha a conta. a maior parte dos erros que a gente está vendo é de franqueadores despreparados. Sim. E o mercado, como o mercado amadureceu muito, se Verdade. tornou muito difícil crescer no Brasil com um novo negócio. Na época que você entrou, era muito mais fácil. Na época que a gente fez lá a Casa do Pão de Queijo, era muito mais fácil crescer, porque não tinha a concorrência que tem hoje. É verdade. Não só do franchise, como dos outros Profissionalizou mercados. muito. Profissionalizou tudo. Então, o que a gente tem visto é exatamente isso, é o despreparo e a dificuldade. Quer dizer, juntou duas coisas que Aí torna pegou, muito difícil o cara se tornar um franqueador de sucesso. Mas se você pudesse voltar no tempo, você que é um dos arquitetos desse edifício chamado franchising no Brasil, e realmente eu te admiro muito por isso, Obrigado, pô, é sempre... mas o que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Você que lá atrás aprendeu um franchise e começou a empreender com o Dindim, depois com a Morana, o que você faria diferente? Olha, na verdade... Ou faria assim, tudo igual, sei lá. Não, eu acho que com certeza faria tudo igual, porque a gente... vale ouro essa previsão. Aliás, o que me trouxe aqui foi o Waze. Eu sempre falo que o Waze vale bem pouco pela previsibilidade, né? E o fantástico da vida é realmente esse imprevisível, só que a gente não pisa no mesmo rio 2 vezes. Então, o ambiente que eu vivi, se eu pudesse, se eu tivesse... acho que basicamente internacionalizado no momento errado. Eu acho que eu estava crescendo a taxas muito fortes aqui no Brasil. Isso me deu uma falsa segurança e euro estava favorável para internacionalizar. Também euro, dólar estava 2 e pouco, então era barato para a gente internacionalizar. Então acho que a internacionalização faria de um pouco diferente. No início da Gingin eu tive um sócio, então tive várias dificuldades em sociedade, acho que não é simples. Sociedade é casamento sem amor, então... Sem amor, sem sexo, então é muito difícil. Então não é fácil a sociedade. Boa definição essa, viu? Então acho que são esses 2 desafios ali, basicamente. Legal. Olha, Jai, eu queria agradecer muito. Muito obrigado. Aí eu acho que foi uma entrevista espetacular, mais uma aí que a gente está trazendo para a nossa história do franchise aqui no Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite, Obrigado até aqui na Paulista. Você é um exemplo de franqueador. franqueador a ser seguido pelo profissionalismo. E eu espero... Não me siga, porque eu também não sei para onde eu estou indo eu agora. espero você ver aí as suas marcas aí crescerem, não só no Brasil, Paulo. como internacionalmente, porque você merece. Muito bom, gente. Mas obrigado por mais esse programa Papo de Negócio e Franquia e até a próxima terça-feira. Obrigado, até a próxima.